Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais uma aula com Programando Ideias, curso de programação em Python. E nossa aula de hoje terá por tema funções sem parâmetros. Vamos criar aqui então nosso arquivo Python File. Funções sem parâmetros. Escrever nosso título. E vamos lá. Bom pessoal, hoje iniciaremos um novo assunto aqui no curso, não é mesmo? Que é funções. Então, basicamente, vamos começar então com uma definição. O que são funções? Basicamente, funções são blocos de código que irão executar uma determinada tarefa específica que pode ser repetida, pode ser reutilizável. Então, são blocos de código que irão executar uma tarefa específica, podendo ser reutilizável. Outra coisa também de característica de funções é que elas têm por papel organizar, diminuir o seu programa e facilitar alterações e gerenciamento. Então é um tema importantíssimo. Tem por papel organizar, diminuir seu programa e facilitar alterações e gerenciamento. Já já isso vai ficar bem claro para vocês. Normalmente, funções são declaradas após os comentários iniciais do programa e depois os imports. Lembrando que os imports, eles são declarados depois dos comentários iniciais e antes das funções ou variáveis, entendeu? Então, as funções ela vêm logo no início do programa, logo depois dos imports, se tiver, beleza? Então, são declaradas após os comentários iniciais e imports, se houver. Nós já estudamos algumas funções, galera. Opa, peraí que eu errei aqui. Pronto. Nós já estudamos algumas funções, galera. O print, o type, o input, o clear, o add, várias funções aí. Isso tudo são funções embutidas dentro do próprio Python. São módulos built-in, são chamados assim, módulos integrados do próprio Python. Então, já estudamos algumas funções, como print, input, type e etc. Por exemplo aqui, galera, se eu chego aqui, print 1. Se eu chegar aqui, apertar Ctrl e clicar aqui com o botão esquerdo, olha aqui, ó. Isso daqui é uma função integrada do próprio Python. Então, todos esses daqui são funções. Aqui eu acessei a partir do print foi porque eu cliquei no print lá, mas eu poderia acessar qualquer uma daqui. E isso daqui a gente vai destrinchar isso daqui tudo. Vamos aprender como declarar, o que são isso daqui, o que são isso daqui aqui dentro dos parênteses. Isso daqui também é a codificação aqui dentro que vai vir. Então a gente vai destrinchar justamente esse efeito aqui. Então nós já aplicamos funções já algumas vezes. As funções integradas do próprio Python. Por exemplo também, se eu chegasse aqui no terminal, eu ver aqui Python, e eu pedir o help de print, ou seja, pedir justamente o que a função print faz, vai estar aqui, beleza? E se eu chegasse aqui também, print 1, e clicasse com o botão esquerdo, contra o botão esquerdo, olha aqui, ó. Basicamente, ele está aqui, ó, ele está me trazendo a documentação que faz a função print, ou seja, aqui ela recebe o valor, tem o CEP aqui o CEP aqui, ó, o end, também o file. Então, o help ele justamente traz a descrição dessa função e quais são os parâmetros aqui que eu posso receber. Nós vamos estudar parâmetros ainda.
hoje é funções sem parâmetros. Porém, só queria mostrar para vocês que justamente o help também traz esse tipo de apresentação. Beleza? Então, beleza, galera. Assim como existem funções que já são integradas no Python, como essas três aqui, nós podemos criar nossas próprias funções. Mas como declará-las? Como declarar? Basicamente, você utiliza a palavra reservada def, coloca o nome que você deseja, e você aqui dentro dos parênteses você adiciona parâmetros ou não, dependendo da sua preferência. Abre o bloco de 2 pontos, indentação, e você coloca o processo que deseja fazer aqui dentro da sua função. Basicamente isso daqui. Palavra reservada def, espaço, o nome da função que você quer, e dentro dos parênteses, tem que ter sempre esses parênteses, você coloca os parâmetros ou não se houver. 2 pontos para iniciar o bloco, indentação e processo, beleza? Nessa aula, como o próprio nome sugere, nós vamos focar sem parâmetros, ou seja, nessa aula, vamos focar sem parâmetros. Logo ficará o seguinte, def nome, abre parênteses, 2 pontos, indentação, processo. Beleza? Aqui não virá nenhum parâmetro aqui dentro, então vamos começar a partir disso aqui. Uma dica, galera, que a gente viu até lá em PEP 8, é que sempre faça o nome da função começar com letras minúsculas, e se for nome composto, separe por underline, que é esse carinha aqui. Só revisando. Vamos para alguns exemplos práticos. Vamos para o primeiro. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Beleza? Vamos lá. Vou criar aqui uma função qualquer aqui. Def, lembra? Coloca o nome que você quer, logo depois. Def frase, teste frase. Abre os parênteses e fecha, sem passar nenhum parâmetro, que é o nosso caso agora. Indentação, e você coloca o que você quer fazer aqui dentro. Por exemplo, eu quero colocar aqui, estou na função. Pronto, galera. Só com isso daqui eu já declarei minha função. Ela vai fazer isso daqui sempre que eu chamá-la. E como é que eu faço para chamar a função? É simples também. Para executar a função que eu quero, basta eu fazer o seguinte, teste, underline frase, abre parênteses. Basta fazer isso daqui. Percebe-se que eu coloquei depois de definir o teste. Porém, se eu colocar antes, ele já não reconhece. Por quê? Porque eu tenho que definir a função antes de pedir para executá-la. Sempre. Por isso mesmo que é interessante deixar as funções no início do programa. Então aqui, eu vou iniciar teste vou executar teste frase. Executar teste frase. Vamos rodar esse programa então para ver o que vai acontecer. Estou na função, ou seja, eu pedi para ela ser executada. Então ela entrou aqui, ela imprimiu, estou na função e acabou. Então, se eu pedisse aqui de novo, teste frase. Porque como eu disse, aqui ó, funções elas podem ser colocadas em prática de novo, pode ser reutilizável. Então eu posso chamá-la quantas vezes eu quiser. Ele vai continuar imprimindo estou na função. Beleza, galera? Então, esse daqui é o modo básico aqui de declararmos funções. Vou colocar isso aqui como exemplo. Farei a observação aqui, não há parâmetros de entrada. E outra coisa também que eu devo frisar aqui, galera, é que para executar a função, vocês perceberam que eu coloquei 2 parênteses aqui. Sempre com parênteses, caso eu queira executar a função. Porque, por exemplo, vamos voltar aqui rapidinho. Se eu colocasse aqui sem parênteses e pedisse para rodar, não acontece nada. Porém, para executar a função, eu tenho que colocar esses parênteses aqui. Beleza? É bom frisar mesmo.
Ok, então, galera. Vamos para mais um exemplo. Eu posso chamar a função onde eu quiser. Até mesmo dentro de um for, galera. Por exemplo, vamos aproveitar isso daqui. Se eu estivesse aqui e eu colocasse aqui for in range de 0 a 3, eu chamasse a função aqui dentro, teste, frase, abre parênteses, né, como especificado, e eu rodar o programa, ó, ele vai fazer 3 vezes de acordo com o range, ou seja, aqui eu vou fazer 3 loops, então eu vou chamar 3 vezes a mesma função. Então ele pode ser chamado onde eu quiser, inclusive dentro de for. Um detalhe aqui, OBS, nós podemos criar uma variável do tipo função. Como assim, professor? Exemplo. Imagine aqui que eu estou aqui ainda. Beleza? Eu estou aqui ainda, estou com essa mesma função. E eu quero criar uma variável do tipo função. Para eu criar uma variável do tipo função, eu tenho que receber nessa variável o quê? Uma função. Né? Assim como eu tenho uma variável do tipo string, eu recebo uma string. Então, se eu quisesse criar uma função aqui, por exemplo, frase, uma variável do tipo função, eu quero que ela receba teste frase. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando a variável frase e recebendo teste frase. Teste frase é uma função. Então, assim que eu imprimir o tipo de frase, ele vai justamente aparecer tipo função. Beleza? E à medida que eu fiz essa igualdade aqui, eu posso também chamar frase para ser executada. Estou na função. Frase, entre parênteses, executou essa função. Por quê? Porque esse carinha aqui se tornou igual a esse assim que eu fiz essa igualdade aqui. E outra coisa, quando crio variáveis do tipo função, deve ser sem parênteses. Por quê? Porque o parênteses ele simboliza a execução da função. Por quê? Porque se eu colocar aqui o parênteses e retirar aqui frase, né, porque estava dando erro, ele vai receber aqui none. Quer ver? Se eu pedir para imprimir aqui frase, ele vai receber none. None typo, none. E aqui ela executou, né? Por quê? Porque eu chamei a função aqui dentro, ela só executou. Mas a frase recebeu none. Por quê? Porque a gente vai aprender mais para frente o retorno, né? O return. Mas aqui eu não tenho nenhum retorno, então eu vou receber none. Então sempre para criar uma nova variável, deve ser sem parênteses. Beleza? Porque aí eu vou receber a própria função. E como eu estou recebendo a própria função dentro de frase, se eu imprimir frase, o que será que aparece? Ó, aparece um objeto do tipo função, que é o teste frase. Ou seja, esse objeto aqui está pronto para ser manipulado. Eu não estou recebendo a execução dela. Não estou recebendo o print. Eu poderia muito bem fazer isso daqui, ó. Executar a frase aqui dentro, executou, né, classe função aqui, de acordo com isso aqui. Porém aqui, ó, eu imprimi none. Por quê? Porque a execução desse carinha aqui eu recebo none, assim como eu tinha feito aqui antes. Beleza? Então, em resumo, se eu estou colocando parênteses, eu estou chamando para execução uma função e, caso não tenha nenhum return aqui, eu vou receber none. Então, para criar uma variável, tem que ser sem parênteses, porque sem parênteses eu estou recebendo o objeto função para aí sim eu poder executá-la. Confuso um pouquinho, né, galera? Mas é basicamente isso daqui. Qualquer coisa, volta em um vídeo também para entender melhor. Não tem muito segredo. Basicamente, tem parênteses, eu estou chamando para execução. Não tem parênteses, eu estou armazenando o objeto função. Ou seja, eu estou armazenando isso daqui tudo dentro de frase, sem os parênteses. Beleza? Vou escrever aqui então para vocês, para fixar. Quando utiliza parênteses, chama a execução da função. Sem parênteses,
apenas chama o objeto função. Continuando, galera, há basicamente duas classificações em funções. A primeira é função com retorno e sem retorno. O retorno ele é utilizado para justamente retornar alguma operação variável de dentro da função. Ou seja, o retorno, como o próprio nome já diz, né, ele vai retornar alguma coisa. É utilizado para justamente retornar alguma operação variável de dentro da função. Vou colocar aqui um barra, né, porque é um ou outro. Para isso, utiliza-se a palavra return, palavra reservada também, assim como o def. Ela fica numa corzinha diferente, ó. Viu? Ficou azul. Outra coisa do return também é que podemos ter mais de um return na função. Vamos para um exemplo para deixar isso mais claro. Imagine aqui que eu tenho uma função operação. Não recebe nenhum parâmetro. E eu coloco aqui um contador igual a 60. Lembrando que isso é uma variável local ou global, galera? Para quem pensou local, acertou. É uma variável local. Porque ela está sendo declarada apenas dentro da função. Não está aqui no escopo aqui de fora, para ser editado no programa todo. Está só aqui dentro. Aí eu quero colocar aqui, sei lá, contador mais igual a 2. Estou incrementando 2 no contador. Eu quero imprimir o contador em si. Se eu chegar aqui e chamar a operação, ele vai executar para mim, né? Ó, contador igual a 62. Por quê? Chamei a operação, entrou aqui, contador igual a 60, 60 mais 2 aqui, dá 62, e imprimir 62. Apenas isso, ou seja, esse exemplo que eu coloquei é quando não há return dentro da função. E podemos até, como eu tinha enfatizado antes, né, pedir para imprimir o que está dentro de operação e imprime o tipo none, ou seja, quando não há return dentro da função, retorna none. Então, esse daqui foi um exemplo de função sem retorno. Vou passar para cá. Agora vamos para um exemplo de função com retorno. Imagina aqui que eu tenho a mesma coisa aqui, beleza? Essa mesma operação aqui. Porém, agora eu utilizo a palavra reservada return e eu quero retornar contador. Ou seja, faz isso aqui tudo o programa e me retorna contador aqui para cá, para o programa principal, beleza? Vamos ver o que vai acontecer? Se eu pedir para rodar agora, ó, contador igual a 2 continuou rodando normalmente a função. Porém, agora aqui no print, esse carinha aqui está recebendo o contador. Então eu vou imprimir justamente o 62. Beleza? Então, agora o valor retornado foi de 62. Curiosidade, galera. Se eu colocar só return aqui, o que será que vai retornar aqui? O que vocês acham? Pensa aí. 0. Vai dar erro. Vamos rodar? Vai retornar none. Ou seja, professor, então eu colocar o return aqui sem nada é a mesma coisa de retornar none? Sim. Ou seja, por default, por padrão, esse carinha aqui que estava retornando none antes é como se eu tivesse um return puro aqui, sem nada. Por isso que ele estava retornando none. Ficou claro? Espero que sim.
Então, vamos retornar aqui para o nosso exemplo, retornar contador. Então, isso daqui é uma função com retorno. Observação. Assim que a função reconhece a palavra return, ela finaliza automaticamente. Ou seja, assim que ela reconheceu o return e retornou, ela vai parar. Não vai continuar depois. Vamos provar isso aí? Vamos embora. Vamos lá agora. Aproveitar isso daqui. Imagine aqui que eu tenho uma operação aqui, tenho um contador, porém agora eu coloco uma condicional aqui. Eu só quero que o contador incremente 2 caso o contador for igual a 60. Ou melhor, menor que 60. Para a gente fazer dois exemplos. Caso o contador seja menor que 60, incrementa 2 e retorna para mim esse contador. Caso contrário, só imprime para mim o contador e retorna ele. Beleza? Ou seja, se eu colocar aqui contador igual a 61, 61 é menor do que... Ou perdão, 61 é maior que 60. Ou seja, ele não vai entrar nesse if aqui e vai apenas imprimir para mim aqui 61 e vai retornar 61. Vamos lá? Ó, fez. Porém, se eu colocar aqui 59, ele vai entrar nessa condicional, vai incrementar 2, ou seja, vai virar 61, e vai retornar para mim o 61. 61. Então, percebe aqui que ele não executou o print. Ele não executou esse print aqui. Então, assim que ele reconheceu o return, ele saiu da função. Beleza? Isso daqui, para deixar bem claro também. Deixar como exemplo. São exemplos simples, mas bem práticos, né, galera? Espero que todos estejam entendendo. Qualquer coisa, voltem à aula também, recomendo. Mandem sua dúvida na plataforma também. Bom, e agora continuando aqui. Aqui nós temos a primeira classificação de funções, né? Falei que tinha duas. Vamos para a segunda, então. Funções recursivas e não recursivas. Vixe, professor, agora deu ruim. O que é isso? Vamos fazer uma definição para deixar mais claro. O que é recursividade? O que significa recursividade? É basicamente aquilo que se repete indefinidamente. Em programação, aqui no nosso caso, uma função recursiva é aquela que retorna a ela mesma, ou seja, ela utiliza o return, porém ela retorna a ela mesma. Então, recursividade é aquilo que se repete indefinidamente. Em programação, uma função recursiva é aquela que retorna ela mesma. Parece simples, né? Mas vamos entender um pouco melhor. Vamos começar com a mais simples, uma função não recursiva. Ou seja, não retorna ela mesma. Ou seja, ela é executada apenas uma vez. Vamos por exemplo? Vamos lá. Imagine que eu tenho uma função que converte Celsius para Kelvin. Aí eu chego aqui e falo que Celsius é igual a input para deixar como entrada do usuário. Opa, input. Aí eu peço para o usuário digitar o valor em Celsius para fazer a conversão depois. Digita para mim, usuário. Aí eu chego aqui e vou transformar agora, né? Vou falar que Kelvin é igual a Celsius mais 273. E vou retornar o valor de Kelvin. Vou pedir aqui para imprimir Celsius Kelvin, a execução dela. E vamos lá então.
O que é isso aqui? Isso aqui é uma função não recursiva. É uma função não recursiva, sem parâmetros, né, que é a nossa aula, sem receber nenhum parâmetro aqui, e com retorno, beleza? Aos poucos vocês vão pegando essas nomenclaturas. Se eu executar aqui, ó, ele vai pedir o valor de Celsius. Eu vou botar 25 graus. Ó, em Celsius é 298. Então ele retornou, executou apenas uma vez e fechou. Acabou a função. Ela faz isso apenas uma vez. Para eu rodar ela de novo, eu teria que voltar aqui, executar o programa e assim por diante. Agora, uma função recursiva. Como é que seria? Vamos pegar esse mesmo exemplo aqui, galera. Só que vamos fazer algumas alterações. Agora eu vou querer imprimir. Vou querer imprimir o valor em Kelvin. Vou imprimir o valor em Kelvin aqui. E logo depois eu vou pedir para o usuário fazer uma condição aqui para mim. Vou pedir para ele fazer uma pergunta para ele. Deseja sair, usuário? Daqui? Caso, né, se a resposta for igual a sim, eu vou retornar acabou. Opa, acabou. Ou seja, eu vou retornar string acabou. Se não, eu vou fazer o seguinte. Vou retornar Celsius, Kelvin, executado. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho a função Celsius para Kelvin, estou pedindo a temperatura em Celsius para o usuário, faço a conversão, imprimo Kelvin para o usuário e pergunto para ele se ele deseja sair dessa função. Se for sim, ele vai retornar acabou para cá. Se não, se ele responder não, que não deseja sair, eu vou retornar a execução de Celsius, ou seja, a mesma coisa de eu estar fazendo isso daqui de novo aqui dentro. Ou seja, aqui eu estou retornando para ela mesma. Lembrando de usar os parênteses. Por quê? Porque eu estou retornando a execução dessa função. Estou executando ela de novo. Então vamos rodar então. Olha o que vai acontecer. Digite o valor em Celsius. 25. Me apresentou aqui 298. Deseja sair? Ainda não. Digite o valor em Celsius. 30. Deseja sair? Ainda não. Digite o valor em Celsius. 40. Deseja sair? Sim. Opa, olha o que aconteceu. Ele repetiu o procedimento até que eu colocasse uma condição de parada, até que eu dissesse sim aqui. Assim que eu disse sim, ele mandou o acabou e imprimiu para mim acabou, né, que eu coloquei dentro do print a execução dessa função. Porém, enquanto eu não dissesse sim, ele continuava retornando a função e repetindo o procedimento. Então, isso daqui é uma função recursiva. É uma função que retorna a ela mesma. Justamente essa frase aqui, retorna a ela mesma. Então, aqui temos no nosso exemplo de função recursiva. Agora tem um OBS gigante aqui, galera. Importantíssimo também. De verdade, essa aula aqui é extremamente importante, porque funções, galera, é muito utilizada para organizar programa, para gerenciar melhor, porque, por exemplo, você tem uma função aqui que transforma Celsius para Kelvin. E quando você tem um erro nela, é só você vir na função que transforma e você corrigir. Porém, se essa função aqui não existisse e toda essa lógica aqui estivesse dentro do programa principal, seria mais complicado de você corrigir. Por isso que o gerenciamento em funções é um pouco mais fácil de fazer. Por isso que são importantes. Mas vamos ao OBS. Lembre-se, sempre, vou colocar em caixa alta, de uma condição de parada na recursividade. Ou seja, lembre-se sempre de colocar uma condição de parada na recursividade. Por quê? Porque a recursividade é como se fosse um while, né? Ela está executando isso aqui várias vezes, ou como se fosse um for também. Só que o for, ele para automaticamente depois que sua sequência acaba. O while não. O while você tem que colocar uma condição de parada, senão você cai no quê? No loop infinito. Então, caso
contrário cairá em um loop infinito. Beleza? Se eu não colocasse aqui, por exemplo, esse sim aqui, galera. Se eu colocasse só isso daqui, só para ficar retornando para ela mesma. Sempre, sempre. Se eu pedir para executar, ó, 25, não. 3, não. 6, não. 4, não. 6, sim. Ele continua, viu? Eu vou continuar aqui para o loop infinito, galera. Então isso aqui pode crashar o seu programa ou crashar o seu computador. Beleza? Então sempre lembre-se de uma condição de parada. Vou retornar aqui. E é isso. Vou apagar aqui nosso exemplo. Agora, qual é a vantagem de usar recursão? Você deve estar se perguntando. Qual é a vantagem de usar recursão, professor? Basicamente, a recursão ela torna o código mais limpo. E ela gera sequências facilmente. Ou seja, torna o código mais limpo e gera sequências facilmente. Ou seja, você não precisa de gastar um while, um for, fazer uma outra lógica um pouco mais complexa, basta você retornar a própria função. Agora, desvantagens de usar recursão. Como nós percebemos, a lógica pode, na verdade, ser mais complexa e também usar mais memória. Mas é uma ferramenta muito útil, galera. Muito útil mesmo. Então, assim, nós finalizamos a nossa aula hoje de funções. Espero que tenha ficado claro, que é um assunto muito importante. Qualquer dúvida, mande na plataforma. Faça os exercícios, beleza? Revejam a aula caso necessário. E até a próxima, galera. Grande abraço!